absolutamente chocante. Os cientistas resolveram preliminarmente um dos enigmas mais importantes da história da física humana. De onde vêm, afinal, as simetrias fundamentais por trás das quatro forças de interação do universo? Teorias e experimentos que atravessam quase meio século apontam para uma resposta aparentemente impossível. Os efeitos caóticos na camada mais profunda da realidade são, na verdade, a verdadeira origem de toda a ordem física do universo. Ainda mais surpreendente é que os experimentos mais recentes também oferecem um forte suporte à origem quântica da consciência humana proposta pelo ganhador do Nobel, Penrose. Essa série de grandes avanços tem origem em uma questão que os cientistas vêm refletindo há quase meio século. Tanto o modelo padrão da física de partículas, quanto a relatividade geral de Einstein, são construídos sobre a base da simetria. Mas de onde vêm, afinal, essas simetrias mais fundamentais? Porque a forma específica das regras fundamentais do mundo é o simples e elegante 123, e não o gigantesco e complexo 580? A parte teórica do experimento mais recente deste ano remonta a 45 anos atrás, a um artigo gravemente subestimado na história da física, intitulado Criar Luz a partir do Caos. Nesse artigo, foi apresentada pela primeira vez uma ideia que fez todos os físicos se levantarem. No modelo padrão atual da física quântica, todas as simetrias fundamentais, na verdade, têm origem em fenômenos caóticos, puramente aleatórios na base do mundo. Mas o que é o caos? Vamos a um exemplo que dá muito o que pensar. O movimento de um pêndulo é um comportamento ordenado com extrema periodicidade. Mas quando você conecta dois pêndulos, a ordem extrema original gradualmente se transforma em um caos extremo, e então surge um problema sério. O exemplo do pêndulo mostra que, uma vez que as coisas se tornam complexas, elas passam a apresentar caos com mais facilidade. Então por que, no artigo de 1980, os físicos afirmaram que o caos levado ao extremo pode fazer surgir a ordem? Como exatamente essa ordem emerge? Isso lembra um pouco o que os filósofos antigos chamavam de o extremo se inverte, mas de forma muito mais impactante. No artigo, os físicos demonstraram um detalhe crucial. O caos fundamental do mundo elimina todos os detalhes redundantes, e apenas as características que podem ser amplificadas conseguem ser preservadas. E essas características são justamente as simetrias fundamentais, que sustentam toda a ordem de funcionamento do universo. Vamos a um exemplo intuitivo. No início, todos os dados têm valores únicos, certo? Mas quando um especialista agita rapidamente os dados, todos os valores são apagados nesse processo. Em seguida, após o caos extremo, quando a agitação para, você pode ver claramente todos os dados empilhados, um sobre o outro, de forma perfeitamente ordenada. Nesse momento, ao retornarmos ao artigo, podemos entender intuitivamente por que se diz que a ordem natural altamente regular emerge justamente do caos mais profundo do mundo. No entanto, novas ideias costumam ser ignoradas no início pela comunidade científica tradicional e conservadora. Por isso, os físicos da época não deram muita importância a essa visão. Mas quase meio século depois, em 2025, um experimento forneceu uma evidência empolgante para esse artigo. Os pesquisadores direcionaram um feixe de laser linearmente polarizado diretamente para um recipiente de vidro contendo nanopartículas. As nanopartículas se moviam aleatoriamente e espalhavam o laser. Quando todos acreditavam que a dispersão da luz seria completamente aleatória, uma cena inacreditável para os físicos apareceu. O experimento mostrou que a direção da luz espalhada estava intimamente relacionada à polarização da luz, apresentando uma ordem estranha e inesperada. Vamos usar uma analogia intuitiva para facilitar a compreensão. Embora o movimento de cada partícula seja um comportamento caótico puramente aleatório, quando cada partícula espalha o laser de forma independente e aleatória, o caos não sufoca a ordem. Ao contrário, por meio de enormes efeitos estatísticos, como incontáveis vozes fracas cantando juntas, todos os detalhes irrelevantes são eliminados, fazendo com que a luz espalhada forme, no final, uma regularidade global clara e bem definida. Assim, pela primeira vez, os físicos testemunharam experimentalmente, por meio de um caso típico, a ideia revolucionária de que a ordem de todas as coisas se origina do caos extremo. Para tornar isso ainda mais visual, vamos voltar a um experimento estranho e fazer outra analogia. Quando grãos de areia são espalhados sobre uma membrana vibrando em alta frequência, cada grão começa, sob a ação da membrana, a saltar de forma completamente aleatória e sem padrão. Mas esse caos extremo não dura muito, porque, em pouco tempo, você perceberá que todos os grãos de areia passam a se organizar gradualmente em um padrão extremamente regular. Nesse exemplo visual, sabemos que a razão pela qual a ordem emerge do caos é claramente devido à própria membrana, que vibra de forma periódica e ordenada. Agora, imagine que essa membrana seja o próprio tecido do espaço-tempo do universo, que está constantemente passando por intensas oscilações quânticas, ou flutuações quânticas, fazendo com que todas as partículas de matéria sobre ela continuem realizando saltos caóticos e aleatórios. Quando ocorrem interações entre partículas, as simetrias fundamentais dessas interações emergem por meio do seguinte mecanismo. A partir desse oceano caótico e turbulento, em princípio, as interações entre partículas
são fenômenos que os físicos podem observar, em um mundo quântico repleto de flutuações aleatórias. Os fenômenos observáveis pelo ser humano, necessariamente se baseiam em estatísticas, ou seja, qualquer interação observada é apenas a manifestação global de um grande número de comportamentos quânticos entre partículas. A característica mais típica desse efeito estatístico global é a média. Portanto, se as interações fundamentais na base do mundo são efeitos quânticos estatísticos, então, durante o processo de média, todos os comportamentos quânticos redundantes são eliminados, restando apenas algumas características físicas globais. É como calcular a média dos números 3, 4, 5, 6 e 7. Eles parecem desiguais à primeira vista, mas quando consideramos apenas a média, 5, não sentimos mais as diferenças entre os 5 números. Esse valor médio, 5, é a manifestação de um efeito global. Se considerarmos 34 e 567 como duas partículas, então o número final, 5, simboliza a interação entre essas duas partículas. Claro que, no mundo quântico real, não existe apenas a média. É preciso considerar também a probabilidade de cada interação possível, as propriedades das partículas, a influência das flutuações do vácuo e todos os demais fatores físicos. Aqui, basta entender que as interações na base do mundo real eliminam todos os detalhes por meio desse método estatístico, fazendo emergir leis físicas que os humanos podem observar e descrever. Quando escritas em linguagem matemática, essas leis se tornam as simetrias fundamentais, que determinam todas as interações no universo, como SU2 e SU3. Mas o caos não faz emergir ordem apenas em escalas microscópicas. Desde galáxias inteiras, sistemas solares e a Terra, que mantém uma ordem estável por bilhões de anos, todos também nasceram do caos inicial. Podemos pensar também nos próprios seres humanos. A partir dos oceanos caóticos e desordenados da Terra primitiva, há bilhões de anos, como a vida surgiu passo a passo, até evoluir para os humanos atuais. Esses seres inteligentes altamente organizados? Isso não é, justamente, a ordem extrema, emergindo de um mar de caos? Ainda mais chocante é que os cientistas descobriram que o estudo da ordem emergindo do caos tem uma ligação surpreendente com a origem quântica da consciência humana. Um dos maiores mistérios do estudo do próprio ser humano é se o ser humano realmente possui livre-arbítrio. A comunidade científica sequer consegue definir o que é livre-arbítrio. Nesse cenário confuso de pesquisa, duas teorias se destacam. Uma é o teorema do livre-arbítrio, proposto pelo grande matemático John Conway. A outra é uma ideia impactante, proposta pelo ganhador do Nobel Roger Penrose, em conjunto com Stuart Hameroff, que sugere que a consciência no cérebro humano surge a partir de efeitos quânticos, em grandes moléculas chamadas microtúbulos. O que isso significa? A lógica é simples. Se o ser humano realmente possui livre-arbítrio, deixando de lado emoções e desejos mais complexos, e considerando apenas sua característica mais básica, o livre-arbítrio se manifesta como escolha livre, ou seja, a capacidade de tomar uma decisão autônoma, em uma encruzilhada, independente do ambiente externo. Penrose então associou essa ideia à possibilidade de que, se a consciência humana deve obedecer às leis da física, em seu nível mais fundamental, então talvez as escolhas autônomas feitas pelo ser humano sejam, na verdade, o resultado do colapso aleatório de estados superpostos, de partículas microscópicas, em uma região específica do cérebro, desencadeando uma reação em cadeia. Em outras palavras, talvez pareça que o seu cérebro tomou uma decisão, mas, na realidade, essa decisão foi apenas o resultado de um colapso quântico em certos componentes do cérebro, que escolheu aleatoriamente um caminho em vez de outro. Após Penrose aprimorar sua teoria, muitos estudiosos a rejeitaram fortemente, argumentando que o cérebro humano possui interferências demais para manter um ambiente onde efeitos quânticos possam persistir. Assim, a ideia de que a consciência surge dos efeitos quânticos nos microtúbulos do cérebro não se sustentaria. No entanto, este novo experimento sugere claramente que os efeitos quânticos talvez não precisem lutar para sobreviver em meio ao caos. A verdade pode ser exatamente o oposto. Os efeitos quânticos podem se beneficiar do ambiente caótico fundamental do cérebro humano, permitindo que sinais básicos da consciência emerjam. Esses sinais, então, passam por múltiplas camadas da estrutura cerebral, sendo constantemente amplificados e combinados, juntamente com a entrada de sinais externos, construindo incontáveis modelos mentais, que, por fim, formam a experiência consciente, que os humanos são capazes de perceber, independentemente de qual seja a verdade final. Se avançarmos apenas mais um passo na explicação, entramos em território desconhecido. Com suas próprias experiências conscientes em mente, vamos analisar o verdadeiro valor dessa teoria e desses experimentos. Na realidade, o campo interdisciplinar entre quântica e caos não é totalmente novo. Físicos já haviam estudado antes como o ruído pode ajudar a manter a coerência quântica. Originalmente, os cientistas acreditavam que qualquer sistema quântico
como um computador quântico, sofreria constantemente pequenas interferências aleatórias. Essas interferências poderiam vir da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, de vibrações sutis dos equipamentos experimentais, ou de inúmeros outros fatores. Em geral, elas destruiriam a coerência quântica. Mas este experimento mais recente mostra que certos efeitos quânticos podem, na verdade, ser amplificados por interações caóticas aleatórias. E isso é extremamente significativo, porque essa relação entre ordem e caos talvez seja a razão fundamental pela qual o universo exibe tantas leis naturais impressionantes. Observe como as leis fundamentais da natureza parecem simples. As simetrias básicas do modelo padrão da física quântica são chamadas de U1, SU2 e SU3. Essas são, até agora, as três simetrias mais simples já descobertas pela humanidade. Aqui, nós as chamamos simplesmente de 1, 2 e 3. Durante décadas, os físicos buscaram simetrias maiores e mais complexas, como SU5, SO10 e 8 e outras. Mas todos esses esforços falharam. Isso leva a uma ideia extremamente empolgante. Talvez o que a humanidade deva buscar não sejam simetrias mais complexas, mas a resposta para a seguinte pergunta: por que as simetrias fundamentais do universo em que vivemos são tão simples? Por que 123 aparece como simetria fundamental, e não 580? Neste ponto, você provavelmente já tem a resposta. Porque a ordem que emerge do caos sempre tende à forma mais simples e elegante. Veja o exemplo da origem da vida. Antes do surgimento da vida na Terra, nos oceanos caóticos estava sendo gestada uma ordem capaz de dar origem à vida, passo a passo. E, bilhões de anos depois, observe o ser humano atual. As funções mais simples do corpo humano manifestam-se claramente, pois é difícil encontrar estruturas totalmente redundantes em um organismo tão altamente organizado. Vejamos também um exemplo da mecânica celeste. Sabemos que a órbita da Terra ao redor do Sol é uma elipse, mas quando representamos a força centrífuga da Terra, em diferentes posições, por vetores de comprimento correspondente, descobrimos que esses vetores podem ser organizados em um círculo perfeito. Por quê? Porque, sempre que a ordem emerge do caos, ela tende a ser a mais simples possível. Portanto, a ordem nasce do caos. Essa série de pesquisas teóricas e experimentais, abrangendo 45 anos, é, sem dúvida, uma das descobertas conceituais mais empolgantes das últimas décadas. No futuro, isso certamente levará a ainda mais grandes avanços na física fundamental.